Vamos ficar de pé e ouvir um pequeno trecho do Evangelho, e que esse trecho vai servir também para que a gente comece a nossa palestra. Evangelho de Mateus. Ao ver aquela multidão de povo, Jesus subiu ao monte. Quando sentou-se, os discípulos se aproximaram dele. Tomou a palavra e começou a ensinar. Felizes os que têm espírito de pobre, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sereis quando vos insultarem e perseguirem, e por minha causa disserem todo tipo de calúnia contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque grande será a vossa recompensa nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o gosto salgado, com que se há de salgar? Já não servirá para nada, apenas para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Vós sois a luz do mundo. Não é possível esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lamparina para se pôr debaixo de uma vasilha, mas num candelabro, para que ilumine todos da casa. É assim que deve brilhar vossa luz diante das pessoas, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Todos os ensinamentos de Jesus, a doutrina das religiões cristãs e especificamente do Espiritismo, todos eles nos convidam a adotar uma cosmovisão espiritual, ou seja, uma visão de mundo em que o homem se coloca como espírito diante da eternidade. E ele não se coloca como um homem totalmente material, que se coloca apegado simplesmente ao mundo, enxergando o mundo como o limite maior. Mas ele procura se posicionar diante da eternidade, se enxergando como um espírito e sabendo que a vida atual ela é apenas um pequeno instante diante da eternidade do espírito. Então, todos os ensinamentos de Jesus e tudo que nós entendemos na doutrina espírita, ele é colocado dessa maneira. E só faz sentido quando nós adotamos esse ponto de vista espiritual, essa cosmovisão em que o homem se coloca diante de toda a eternidade. O Sermão do Monte, onde Jesus nos traz as bem-aventuranças, ele é um desses momentos. Pois Jesus coloca várias situações de pessoas que são, de certa forma, infelizes aos olhos do mundo, mas que diante da eternidade do Espírito, eles estão muito bem. E é o que nós vamos procurar fazer aqui hoje, é destrinchar cada uma dessas partes. E ele começa dizendo que felizes os que têm espírito de pobre, porque deles é o reino dos céus. O que nós entendemos por espírito de pobre? Então, espírito de pobre nada mais é do que aqueles que são humildes. O espírito de pobre nada mais é que a humildade. Mas o que é a humildade? A humildade é a consciência de quem realmente nós somos, sem exagero, sem nenhuma pretensão. É saber as nossas próprias limitações, as nossas fraquezas. É conhecer a verdade sobre si mesmo. E a humildade, ela é o oposto do orgulho, que já é uma visão pretensiosa de si mesmo. E o orgulho, ele nos leva a vários erros, que todos são sanados pela humildade. Então é por isso que Jesus diz que felizes são os humildes, os que têm espírito de pobre, porque deles será o reino dos céus. E na nossa visão espírita, esses que são pequenos aos olhos da terra, aos olhos do mundo, podem ser muito grandes de uma visão espiritual.
pois podem ter um espírito muito virtuoso, um espírito muito grande, embora como homem possa parecer ser muito pequeno. E Jesus nos recomenda em uma outra passagem que nós devemos nos assemelhar às crianças. Para nós que somos espíritas, isso pode não fazer sentido em um primeiro momento, porque nós sabemos que tanto uma criança, ela é um espírito reencarnado que já possui vários erros e vícios de outras vidas. Porém, ele diz no sentido da criança como aquele que é pequeno. Nós devemos nos procurar ser pequeno aos olhos do mundo, ou seja, não exagerar a visão que nós temos de nós mesmos e, consequentemente, ser humilde. E a humildade nos leva à evolução, porque quando eu sou humilde, eu reconheço minhas limitações e aí eu posso saber onde que eu devo evoluir, o que eu devo melhorar. Em contrapartida, se eu sou orgulhoso, eu acredito que eu não preciso mais melhorar. Felizes os que choram, porque serão consolados. Essa é uma das partes que na visão espírita é mais consoladora. Porque a visão espírita do sofrimento humano, ela nos explica muita coisa, explica o nosso próprio sofrimento, as causas do nosso sofrimento. Pois todo efeito tem uma causa, nós sabemos que Deus domina todas as causas, Deus domina tudo. E alguns sofrimentos nós não conseguimos enxergar a causa. É para esses sofrimentos que nós não saber a causa, é que nós podemos ter certeza que na maioria das vezes a causa vem de uma outra encarnação. Pois nós que somos espíritas admitimos a pré-existência da alma, que o espírito vem de uma outra encarnação. E tem os meus defeitos que eu trago de outra encarnação. Fiz outras coisas ruins em outras encarnações. E por isso agora estou sofrendo para que eu possa melhorar. Então, quando nós não sabemos por que sofremos, a causa daquele sofrimento provavelmente vem de uma outra encarnação. E aquele sofrimento é justo, então eu devo aceitá-lo, mas aceitá-lo não numa passividade mórbida que vai me levar a baixar a cabeça para a vida, não é isso? Mas aceitá-lo no sentido de saber que ele é justo e não me revoltar contra ele. E saber que se eu estou passando por aquilo, é porque eu preciso passar por aquilo. E assim que eu melhorar, provavelmente aquilo acaba. Nós sabemos também que o sofrimento não é eterno, e ele é natural da terra, que é um mundo de expiações e provas. Jesus nos promete a felicidade para aquele que sofre na terra, não aqui na terra, mas como espírito, se eu aproveitar aquele sofrimento para evoluir. É isso que Jesus diz quando diz que felizes os que choram, porque serão consolados. Quando Jesus diz que felizes são os mansos, porque possuirão a terra. Jesus, que tinha como talvez o mandamento que o ensinamento que mais caracteriza todos os seus ensinamentos é o amor ao próximo. E quando Jesus nos recomenda ser mansos, ele condena a violência, ele condena não só a violência como a própria raiva, o ódio, pois aquilo vem do nosso coração. Portanto, nós devemos procurar ser brandos e pacíficos, não procurar jamais sentir raiva de alguém. E o ódio, ele é um sentimento negativo que nós sentimos o tempo todo, porém devemos controlá-lo. Quando estamos controlando, nós estamos reprimindo uma característica negativa que nós trazemos também de várias outras encarnações. E quanto mais evoluímos, estamos nos despojando daquelas características negativas. Felizes os misericordiosos, porque receberão misericórdia. A misericórdia nada mais é do que o perdão, a capacidade de perdoar, de não julgar. Perguntado sobre quantas vezes nós devemos perdoar. Será 7 vezes? E Jesus responde: você deve perdoar 7 vezes 70 vezes. E é claro que ele não se referia a um número absoluto, mas que ele usa uma figura de linguagem para falar que nós devemos perdoar quantas vezes for necessário.
E há pouco tempo nós falávamos do orgulho, e o orgulho é um dos principais motivos que nos levam a não perdoar. O mundo nos ensina a não perdoar, o mundo materialista. Nós somos ensinados o tempo todo a não aceitar desaforo. E Jesus nos ensina que nós devemos perdoar quantas vezes for necessário. Jesus também nos ensina a não julgar, quando ele diz que antes de olhar o cisco no olho do nosso irmão, nós devemos olhar a trave, o tronco que está dentro do nosso olho. Olhar para dentro de nós, antes de olhar para o nosso próximo. Em seguida, Jesus diz que felizes são os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Ele também diz que felizes são os perseguidos pela justiça. Isso aos olhos do mundo nos parece bastante absurdo também. Mas em uma visão espiritual, isso nos é bastante lógico. Do mesmo modo que a felicidade não é deste mundo, e nós estamos aqui, muitas vezes sofremos, as injustiças que nós sofremos em vida, elas também não são eternas. E todos nós devemos estar preparados sim para sofrer alguma injustiça. Como eu havia falado, nós não estamos aqui para sermos felizes, embora não devemos buscar sim a felicidade, mas a injustiça, ela é típica desse mundo, porque estamos em um mundo de expiações e provas, que é uma grande escola, e as injustiças muitas vezes são uma prova pela qual passamos para evoluirmos. Uma justiça verdadeira e completa, ela só existe nos planos espirituais, para o espírito. Não existe uma justiça completa na terra. E quando Jesus diz que felizes são os puros de coração, porque verão a Deus. Para nós espíritas isso é muito claro, pois a evolução do espírito, ela está diretamente ligada à pureza do espírito. Quanto mais puro o espírito é, mais evoluído ele está. E quanto mais evoluído é o espírito, também mais puro ele está. Então a pureza, ela está diretamente ligada ao grau de elevação. E o que nós devemos entender como pureza? Pureza do coração, que é a verdadeira pureza. Então Jesus, em um certo momento, ele é questionado porque os seus discípulos comiam sem lavar as mãos, o que era uma tradição dos judeus, lavar as mãos antes das refeições, não por higiene, mas por uma tradição religiosa. E Jesus diz que não é o que entra na boca do homem que o enlameia, que o suja, mas é aquilo que sai da boca do homem é que torna o homem impuro. Porque aquilo que sai da boca, aquilo que o homem fala, é o que ele tem no coração. Se o homem fala algo negativo, é porque ele ainda está impregnado daquela palavra negativa e principalmente daquelas atitudes negativas que ele comete. E à medida que o espírito evolui, ele vai se despojando daquelas palavras, daquelas atitudes negativas. É por isso que o espírito puro verá a Deus. O Kardec nos ensina que Deus cria todos os espíritos para que um dia ele possa evoluir. Então a evolução, ela é natural do espírito. Todo espírito tem uma tendência a evoluir, mesmo que demore muito. E Deus cria os espíritos para que eles um dia evoluam e possam se aproximar dele. É por isso que Jesus diz: aquele que é puro verá a Deus. Pois quando evoluímos, estamos nos aproximando cada vez mais também do Criador. Em seguida ele diz que felizes são os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus nos ensina o tempo todo a praticar o amor ao próximo, e a promoção da paz nada mais é do que uma das formas de amor ao próximo. Nós temos uma tendência a enxergar esse texto também de uma maneira muito ampla, enxergando a paz entre países, entre nações, mas nós devemos enxergar isso, principalmente entre nós, na realidade, mais próximo de cada um. E como que nós podemos promover a paz? Incentivando a reconciliação das pessoas, dando bons conselhos,
para que elas façam as pazes com aqueles que já estão há muito tempo sem conversar. Todos nós conhecemos pessoas que já não conversam com algum parente há muito tempo, talvez muitos de nós estamos assim. E aquele que promove a paz está praticando a caridade, está praticando uma das formas de amor ao próximo. E para tudo isso que Jesus disse no Sermão do Monte, as bem-aventuranças, nós podemos observar que ela tem algo em comum, que vai de encontro ao encontro daquilo que a gente falou no início, que a recompensa lá é futura, não é uma recompensa do mundo. Nós iremos sim sofrer aqui na terra, pois estamos aqui muitas vezes para isso. Haverá coisas negativas na terra, que nós precisamos passar por aquilo, mas a recompensa, ela virá no futuro, dependendo das atitudes que eu tiver. Isso que nós temos que ter em mente. Jesus não promete uma felicidade na terra, uma justiça na terra, mas Ele nos promete tudo isso em uma vida futura. Isso não nos deve desanimar, pois nós sabemos que essa vida ela é apenas um instante diante da eternidade. E é por isso que todos os ensinamentos de Jesus só fazem sentido se nós adotarmos essa visão espiritual, uma cosmovisão espiritual, enxergando a nossa vida material com apenas um instante e focando na eternidade do Espírito. E após o Sermão do Monte, Jesus se dirige aos seus discípulos, trazendo a missão cristã no mundo. E ele se concentra em duas partes. Primeiro dizendo, vós sois o sal da terra. O que ele quis dizer com isso, o sal da terra? O sal é aquilo que dá tempero, é aquilo que transforma. Então todos nós que seguimos essa doutrina de Jesus, especificamente nós espíritas, devemos ser o sal da terra, transformando aqueles que estão ao nosso redor. Mas para que eu possa transformar o meu irmão, o meu próximo, eu preciso antes me transformar. Eu preciso evoluir, incorporar tudo aquilo que Jesus nos ensinou, e assim eu posso transformar as pessoas. E como que eu vou poder transformar? Eu vou transformar sendo a luz do mundo, que é o que Jesus também nos recomenda, quando ele diz, vós sois a luz do mundo. E uma luz você não esconde debaixo de uma vasilha, mas coloca sobre um candelabro. O que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós devemos, através dos nossos exemplos, das nossas boas atitudes, e também através dos ensinamentos da sua doutrina, é dessa maneira que nós conseguimos transformar o que é uma aplicação do amor ao próximo, uma aplicação da caridade. Quando eu ensino o Espiritismo, os ensinos de Jesus também, para os outros, pois isso vai permitir que aquela pessoa evolua. Nós não podemos confundir essa parte que ele diz que nós devemos colocar a luz sobre o candelabro e não sobre uma vasilha, com ostentação, com publicidade de nossas boas ações. Em outra parte ele também recomendava que nós devemos esconder da mão direita o que a nossa mão esquerda está doando. Nós não devemos ficar mostrando o que nós fazemos de bom. Porém, nós devemos nos tornar exemplo vivo dos seus ensinamentos, tornando boas pessoas e assim influenciando positivamente todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, dessa maneira, eu encerro essa palestra, agradeço a todos pela atenção.